Seja bem-vindo, Parlamento Regional, hoje com os deputados Savino Correia, do PSD, Mário Pereira, do CDS, Maximiano Martins, do Partido Socialista, Edgar Silva, do PCP. Portugal prepara um novo plano de austeridade. O Primeiro-Ministro anunciou a semana passada medidas para um corte na ordem dos 4,8 mil milhões de euros nas despesas do Estado até 2015. Um plano que prevê mais horas de trabalho, despedimentos na função pública, menos salário e mais idade para chegar à reforma. Como é que tudo isto vai ser aplicado aqui na região? É isso que vamos procurar abordar aqui nos próximos minutos com estes deputados da Assembleia Regional. Como sempre neste programa, o primeiro minuto é precisamente para um tema livre à escolha de cada deputado. Hoje começo por Mário Pereira, do CDS. Qual o tema que escolhe para este minuto inicial? Muito boa noite a todos. Num tempo em que nós temos cada vez mais cortes e restrições orçamentais, trago um assunto que veio à baila a semana passada no continente, que é uma reativação de um programa extremamente útil na área da saúde, que é o cheque dentista. O Sr. Ministro da Saúde anunciou que vai implementar este programa com mais consultas e mais medidas de triagem. O que é o cheque dentista? Grosso modo, é um pagamento a um conjunto de médicos dentistas, cerca de 2.500, que no fundo para efetuar tratamentos, essencialmente a grávidas, a jovens, a idosos, doentes crónicos, doentes com HIV, e que já tratou cerca de 5 milhões, já foram feitos cerca de 5 milhões de tratamentos a cerca de 1,5 milhão de portugueses. Infelizmente, este programa não foi adaptado à região e este acréscimo, de facto, também anunciado a semana passada, não diz respeito à Madeira. Fica aqui o repto para a sua adaptação pela utilidade do programa. O programa é esse até que tem uma vertente muito inovadora, que é o rastreio do cancro oral, que cada vez mais atinge os portugueses, até pelos hábitos alimentares e pelos hábitos tabágicos, e que está a ter um sucesso muito grande na prevenção, de facto, deste cancro oral. Pergunto-lhe se no seu partido já fizeram a quantificação do impacto destas medidas aqui na Madeira. Por exemplo, ao nível de, fala-se em 30 mil funcionários públicos que vão ser despedidos a nível nacional. Na Madeira há uma perspectiva, há um número relativamente àquilo que poderá acontecer aqui? Eu penso claramente que essa situação não tem aplicação imediata e direta na região, até porque eu tenho sérias dúvidas se esta medida de dispensa dos funcionários públicos será constitucional. Houve já medidas do Governo da República que foram implementadas, medidas que não eram propriamente consensuais dentro do próprio Governo da República e que o Tribunal Constitucional avaliou e, portanto, não havendo um consenso social e, acima de tudo, não havendo um consenso entre os 3 partidos políticos principais, PSD, mas PS acha que e não, CDS... aliás, o Primeiro-Ministro, na intervenção que fez, sublinhou isso, que estava disponível precisamente para negociar. E tem que estar, porque não há alternativa. E, portanto, admite que esta questão dos 30 mil funcionários públicos a serem demitidos, digamos assim, isso não irá por diante? Eu tenho sérias dúvidas se não houver um apoio do Partido Socialista e dos seus deputados, que constituam 2/3, digamos, dos deputados da Assembleia da República, se o Tribunal Constitucional decretar esta medida como inconstitucional, penso que ela não irá para diante. Portanto, do seu ponto de vista, os funcionários públicos da Madeira podem estar descansados? Não sei, isso depende do Governo Regional acima de tudo. Depende essencialmente do Dr. Alberto João Jardim. O Dr. Alberto João Jardim, durante a campanha, fez um compromisso sério com os madeirenses que não ia despedir nenhum funcionário público. Mas já muitos foram mandados embora. Como é óbvio, todos aqueles que estavam em contrato individual de trabalho, este governo do PSD Madeira dispensou o caso conhecido dos enfermeiros que estavam a prestar cuidados aos idosos. Exatamente, portanto, há aqui situações complexas. Mas aí nós estamos a falar de vínculos de efetividade, estamos a falar de contratos de trabalho. Exatamente. E, portanto, são situações diferentes. Claro. E aquelas que estamos a falar são aquelas do regime de mobilidade. Exato. E também de rescisão por mútuo acordo. O regime de mobilidade, temos aqui que pôr as coisas tal como elas são do ponto de vista jurídico. O regime de mobilidade foi introduzido em Portugal na função pública no governo do engenheiro Guterres, aliás, do engenheiro Sócrates. E depois foi desenvolvida. A própria Troika, que, portanto, o memorando da Troika assinado pelo engenheiro Guterres prevê exatamente aqui um ponto, que é o ponto 48, que cria e amplia a existência deste regime de mobilidade. O regime de mobilidade em si não é mau, é útil para o Estado porque permite recolocar os seus funcionários dentro de um certo limite, de facto, onde eles são mais precisos. Aqui na Madeira nunca foi necessário recorrer a isso. Como é óbvio, nós somos uma ilha muito pequena, aqui a mobilidade tem uma aplicação muito restrita. Portanto, aqui é crível que não vamos ter funcionários públicos em regime de mobilidade? Eu acho que, na sua maioria, isto não faz sentido.
Exatamente. Nós somos uma ilha muito pequena, o Funchal está a 30 km. Sim, mas podemos ter funcionários públicos a mais, que esse é um dos problemas que eventualmente Também estará não em cima da teríamos mesa. taxas moderadoras e elas aí estão. Como é óbvio. Vamos ver se o Presidente do Governo cumpre a sua promessa eleitoral, feita com toda a eloquência, de que não ia despedir Mas o funcionários Presidente do Governo, públicos. curiosamente, há relativamente pouco tempo, enfim, quando as medidas foram anunciadas, disse que a Madeira não tem, digamos que, tem pouca margem de manobra relativamente à questão do funcionalismo público, que se rege pelas orientações que existem a nível nacional. Sim, mas isto são medidas... Vamos lá ver. A dispensa de funcionários públicos não está no plano de ajustamento económico e financeiro da região. Não há lá nenhuma cláusula sobre isso. Está. Não, a dispensa de funcionários públicos pelo regime de dispensa tal como está a ser proposto agora pelo seu Mas também tem Primeiro-Ministro... alguma cláusula que diz que a região é obrigada, digamos, a acatar tudo aquilo que a República decidir, enquanto existir o plano de austeridade para o país. Sim, mas tem que ser portanto, negociado, e o reto que eu deixo aqui ao Governo Regional... É 2% ao ano. Até porque, vamos lá ver, isto há que dizer aqui aos espectadores as coisas tal como elas são. Num regime que nós vivemos, que apesar de ser democrático, é um regime, digamos, de governação forte e uma governação muito partidarizada, uma medida destas, de dispensa de funcionários públicos, executada pelo Dr. Alberto João Jardim e pelo PSD, era extremamente perigosa. Eu posso perguntar, quais eram os funcionários públicos que iam ser dispensados? Deixa aqui o repto. Por isso esta medida tem que ser na região, contextualizada e, para já, não creio, sinceramente, que ela, tal como está anunciada pelo seu Primeiro-Ministro, consiga percorrer o seu caminho final até entrar em vigor. Muito menos, enfim, chegar aqui à região. Como é óbvio. Ouvi também a opinião, vou colocar ali a questão ao deputado Mário Pereira, do CDS, até porque o CDS veio depois publicamente, praticamente 2 dias depois, quase que discordado daquilo que o Primeiro-Ministro disse relativamente à tal taxa que iria ser aplicada aos pensionistas. Tem a certeza que isso não irá acontecer? Não se sabe se é o CDS, se é o Ministro de Estado. Muito bem. Indo já a esse assunto, deixe-me só fazer aqui um pequeno à parte final em relação a esta questão de uma eventual obrigação que o Governo Regional estaria em relação aos despedimentos de funcionários públicos. É perfeitamente possível o Presidente do Governo chegar ao Ministro das Finanças e dizer: eu não vou despedir funcionários públicos, em contrapartida vou reduzir a despesa do Estado na região num determinado valor. O Jornal da Madeira, o jackpot, enfim, há tanto por onde começar. E é perfeitamente negociável uma situação em que não se prejudiquem, no fundo, as expectativas destes trabalhadores, muitos dos quais, a esmagadora maioria, até são trabalhadores dedicados e trabalhadores que, de facto, são úteis. Despedimentos. Sim, mas não são funcionários públicos. A questão do jornal, não é desemprego, como então. é óbvio. Em relação à questão... Dá pelos vistos. Sim, mas penso que o Sr. Deputado Edgar concorda comigo que há, de facto, um desperdício de dinheiros públicos no Jornal da Madeira que seria muito melhor usado noutras circunstâncias. E se houver cortes, então vamos cortar, portanto... No desporto, por exemplo. Sim, num conjunto de situações que são menos dispensáveis numa altura de crise. Quanto à questão das reformas e, digamos, tricas partidárias à parte, eu penso que o que verdadeiramente aqui temos que pensar é que há uma geração de portugueses, uma geração que trabalhou provavelmente numa altura muito difícil, nos anos 70, início dos anos 80, numa altura de grande dificuldade económica, que no fundo construiu o país que é hoje, que confiou que após esta vida de trabalho ia ter, de facto, direito à sua reforma. É uma geração de portugueses que hoje em dia, infelizmente, precisa da sua reforma para ajudar os filhos, muitos dos quais estão desempregados. É uma geração de portugueses que, de forma muito dedicada, cuida dos netos, ou seja, cuida dos filhos dessa geração seguinte, que de facto está neste momento em grande dificuldade, com quase 800 ou mais de 800 mil desempregados. Portanto, é preciso o Estado, quando pensar em reduzir a sua despesa, não esquecer esta geração. E o que penso que um conjunto de pessoas fizeram, não só o Dr. Paulo Portas, mas enfim, um conjunto grande de opinion makers e de responsáveis de diferentes partidos, é que há limites para os cortes. De qualquer forma, é preciso encontrar alternativas, porque há ali uma meta, ou seja, são 4.800 milhões de euros, embora se fale que há uma margem, enfim, como é óbvio, pode-se buscar dinheiro a outras situações, todas elas são dolorosas, mas quebrar a confiança com esta geração de portugueses que contou com a sua reforma, que trabalhou com a sua reforma, que entregou dinheiro ao Estado,
Eu vou-vos dar o exemplo, por exemplo, na Alemanha, o dinheiro que os trabalhadores descontam para a sua reforma fica ao cuidado do Estado, mas é dos trabalhadores. Aqui, como em Portugal, se dá as contas públicas, e aqui a culpa é de todos os partidos, do CDS, do PS, do PSD, as contas públicas acabaram... Não são todos, dos que estiveram no Sim, governo. dos que tiveram responsabilidades governativas, obviamente o PCP não teve responsabilidade disso. Sim, Teve em algumas autarquias. Autarquias. Muitas autarquias do país. Mas a verdade é que houve uma confiança desta geração de portugueses na sua reforma Que pode estar agora a ser posta em causa. que não pode estar em causa. Mas que pode, enfim, em função daquilo que foi anunciado. Eu penso que não, até porque o consenso da generalidade da população... Eu penso que o ministro Gaspar, que faz agora 2 anos que temos este governo e temos esta direção política, digamos, financeira, do ministro Gaspar, percebeu, espero que tenha percebido, que há limites para tudo. Mário Pereira, também a sua opinião sobre esta questão, sobre este caso junto do Tribunal de Contas? Este caso é um caso muito complexo e que quase nos deixa de boca aberta. Não estamos a falar de funcionários menores e com menos responsabilidades, estamos a falar de altos cargos, um juiz conselheiro, por um lado, na parte judicial, um procurador-geral do Ministério Público. No fundo, o que basicamente este caso faz transparecer é que existe um enorme mal-estar na Justiça Regional e esse mal-estar isto é um sintoma de uma doença. E esta doença é preocupante. Estas expressões, de facto, como aqui o deputado Maximiano referiu, são expressões que não se usam habitualmente no texto jurídico. E isto, de facto, independentemente da questão que está por trás disto tudo, da omissão da dívida, que isto, no fundo, trata-se de uma dívida omitida para além dos 6.500 milhões de euros. Portanto, para além desta situação, isto aqui, de facto, não é aceitável. Estamos a falar de valores na ordem dos 190, salvo erro, que passaram para 300 e tal. Exatamente, para 350, exatamente. Para cerca do dobro. Isso é uma questão que, obviamente, temos que enquadrar, mas... Eu saía da questão da omissão da dívida que o Governo Regional fez e ia para a questão da justiça. A questão da justiça é uma questão importante porque tem a ver com a confiança que os cidadãos têm no Estado. E essa confiança, claramente, nesta situação, foi posta em causa. Nós também escrevemos uma carta à Sra. Procuradora. A Sra. Procuradora depois, provavelmente em resposta às nossas cartas, terá feito uma abertura de uma inquirição para saber o que é que se está a passar, quer ao nível do Ministério Público da região e penso também, não tenho a certeza, mas terá havido também uma situação disciplinar, de averiguação disciplinar em relação ao juiz conselheiro. A Procuradoria sugeriu que o Presidente do Tribunal de Contas avançasse com um procedimento desses em relação mas em relação à questão que aqui foi colocada da ação popular, está de facto, a nossa Constituição permite no artigo 52 a ação popular, mas define no artigo 52, ponto número 3, que ela deve ser feita quer por pessoas, quer por associações. Infelizmente, o legislador, ou seja, a Assembleia da República, não criou uma lei que faça tramitar isto na prática. E os juristas, de facto, dizem exatamente isso. É um direito constitucional que o legislador depois nunca regulamentou. Portanto, não é possível avançar. Se for possível, tem um caminho muito complicado pela frente. O ideal seria que a própria instituição de justiça, a nível das suas hierarquias, viesse ao terreno e dissesse: há aqui um problema, tem que ser resolvido. Se o problema são pessoas, resolvem-se as pessoas. Se o problema é organizacional, resolve-se a organização. Os cidadãos têm... Está a faltar essa informação, ou pelo menos essa decisão. Está a faltar tudo o que for preciso para que os cidadãos voltem a acreditar na justiça. E para que qualquer governo saiba que tem limites na sua atuação. Ouvir a opinião de um jurista. Falar ainda de uma questão que tem preocupado nomeadamente os partidos da oposição, que é o facto de não existirem muitas sessões plenárias no Parlamento Regional, o Parlamento que reúne, enfim, segundo a oposição, poucas vezes em relação à quantidade de matérias que tem para discutir. Mário Pereira também é um dos críticos em relação à quantidade de sessões plenárias que acontecem na Assembleia Regional. Olha, eu vou acabar exatamente como comecei. O projeto do cheque dentista, a sua adaptação à região, deu entrada há cerca de um ano. Foi feita há cerca de um ano. Nunca foi agendado? Penso que será agendado daqui a um ano. Portanto, isto só demonstra, de facto, a pouca vontade... Podem requerer que seja considerado com caráter prioritário. Só 2 projetos por ano.
Pois, E que leitura é que tem para o facto de não haverem tantas... Eu penso que quem administra a Assembleia Regional não há muita vontade em que os projetos da oposição, que a oposição não tem maioria de deputados, tem maioria de votos, mas não tem maioria de deputados, seja discutido e seja votado. O Governo, o PSD, pelo facto de ter maioria, pode pôr à votação a urgência desse debate e, portanto, essa legislação passa de facto a vigorar. O exemplo que aqui o deputado Savino colocou do pagamento de um regime especial, que não é um regime especial de pagamento aos médicos, é simplesmente usar o regime antigo, entrou na Assembleia há cerca de uma semana, já passou pela Comissão e amanhã será votado, discutido. Portanto, e votado. em algumas matérias as coisas até avançam, noutras... Se houver uma maioria de deputados que queira que o assunto seja debatido, ele é debatido. Se não houver, não há. Isso aí são as regras da democracia, não é? As maiorias... Não é uma regra da democracia, porque existe democracia em Lisboa, na Assembleia da República, na Assembleia Regional dos Açores, e estas normas que aqui não são respeitadas. Então, voltamos de hoje a 15 dias com mais um debate parlamentar sobre a atividade do Parlamento madeirense. Boa noite, fique bem.